professor Orlando na casa dele ou em outros locais, ele gostava de comentar sobre as cartas que ele escrevia, né? Que ele recebia muitas cartas, né? E tomava muito tempo dele, ele gostava de comentar. Muitas dessas cartas eram cartas assim, engraçadas, cartas divertidas, que ele gostava de falar conosco, né? Algumas ele dava uma lavada no consulente, então ele ria das perguntas do consulente, etc. e tal. Isso aí faz me lembrar um caso, né, que aconteceu com o Frederico Aleixo. Ele me deu licença para falar desse caso. E o Frederico Aleixo mandou umas cartas para o professor Orlando, né? E depois o Frederico Aleixo se converteu para valer, ficou amigo do professor Orlando e tal. E aí uma certa vez o Frederico Aleixo perguntou ao professor Orlando: professor, o senhor chegou a ler minhas cartas, chegou a responder? E aí o professor Orlando respondeu: não me lembro de ter visto, de ter respondido, ter feito nada. Aí o Frederico Aleixo respondeu: ufa, ainda bem. Eu não sei o teor dessas cartas, mas pelo alívio que o Frederico Aleixo teve, já dá para imaginar. Bom, além de terem cartas, né, divertidas, né, nesse podcast que o Flávio Carmelli gravou, tem outras cartas também muito interessantes, muito sérias também, temas relevantes. De toda forma, vale muito a pena ouvir esse podcast e com certeza aí os nossos ouvintes vão gostar. Acho que vai ser bem instrutivo para todo mundo. Salve Maria! Gostaria de saber o porquê que o senhor se referiu ao Allan Kardec da forma grosseira e sem respeito, como da forma que li. Lendo seu artigo A Paixão ou o Ódio, segundo Boff, deparei-me com uma afirmação de que São Jorge não seria mais santo. Lembro-me de rumores semelhantes há alguns anos atrás. O Padre Jonas prega também que devemos buscar o batismo do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, como exemplo, a fala em línguas estranhas. Deixe-me adiantar, sou católica e também sou comunista. Gostaria de saber qual é o verdadeiro significado do Anel de Tucum, tão usado pelos adeptos da Teologia da Libertação. A CNBB foi transformada num mero apêndice de uma organização política que gera toda a agenda católica do país. Mais uma vez, lamentável. Respondo com urgência a sua mensagem para ajudá-lo, tendo em vista o perigo espiritual em que você se encontra. Você erra na interpretação dos textos bíblicos que me propõe, como erra também ao dizer que Deus tende mais para o comunismo do que para o capitalismo, como se existissem apenas esses dois sistemas econômicos. Hoje, há praticamente somente esses dois sistemas, mas nem sempre foi assim. Entre os judeus, por exemplo, havia um sistema econômico feudal, no qual a terra pertencia a uma família e nunca ela poderia ser perdida. Em caso de perda, após 49 anos, a propriedade retornava à posse da família original. Sistema parecido, mas sem esse prazo de 49 anos, vigorou na Idade Média, quando nunca a família perdia a posse ou a propriedade da terra. O sistema judaico foi aplicado a um povo ainda muito rude e até meio bárbaro, com inúmeros problemas. Veja que ele admitia até a escravidão e, por isso, não pode ser copiado como modelo para nós. Quem o apresentou assim para você esqueceu de dizer-lhe que a escravidão é inadmissível. A principal diferença entre o sistema capitalista e o socialista é o regime de propriedade. Não é a única diferença, mas é a mais atacada hoje pelos comunistas e socialistas. Portanto, saia do MST. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.